Estamos no dia 24, não é isso? No mês de março. Mensagem para memorial. Vamos abrir em São João capítulo 7. Essa mensagem vai ser mais breve do que a outra, tá, irmão? São João capítulo 7, versículo 50. Evangelho? Evangelho. Evangelho de João capítulo 7, versículo 50 a 52. Diz assim a palavra de Deus. Nicodemos, que era de um deles, 7, versículos 50 ao 52. Diz assim: Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com Jesus, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Queridos, o tema da nossa mensagem é: o que diz a lei? Alguém sabe mais ou menos o que é lei? Ordenança, não é isso? Você que já foi da feitiçaria, tinha as leis lá também, né? Para ser franco, igual um certo astrônomo chamado Werner Braun, ele disse que as leis que Deus criou para poder, por exemplo, para você trafegar pelos ares, por exemplo, a lei do eletromagnetismo, da luz e também da gravidade são tão precisas que não fica difícil criar uma espaçonave. Ele pode até sincronizar, ou seja, saber o tempo que ele demoraria para sair da Terra até a Lua, porque tudo tem leis, não é verdade? Ó, irmão aí que é peixeiro, ele pega um peroá, ele sabe onde começa, é uma lei, sabia disso? Se você cortar um peroá como você faz um chicharro, ou quem sabe com um peixe de couro, é diferente, não é verdade? Um baiacu, se você começa a cortar errado o baiacu, pode cortar a bolsa de veneno, não é verdade? Como tudo na vida, o camarada é pedreiro, tem leis também. Você tem que conhecer o local, como é que vai ser. Ah, eu vou fazer aqui um piso, vou bater uma laje. Então o pedreiro já vai trabalhar a cuca dele em cima daquilo ali. Agora, se for fazer só em cima do piso, ele já vai trabalhar diferente. Então, tudo tem as suas leis, não é verdade? Quem trabalha com eletrônica e vai olhar uma TV digital é uma coisa, uma TV com sinal analógico é outra. Igual na caixa de recuperação também tem leis. Como a Bíblia também tem suas leis, não é verdade? Lei, de acordo com o dicionário, é preceito que deriva do poder legislativo que regula os direitos e deveres dos cidadãos. Ou seja, lei é ordem, lei é mandamento, não é isso? A nossa vida também tem lei. Se você é uma pessoa igual aquele rapaz que saiu daqui, você, por exemplo, não toma remédio na hora certa, irmão, você pode cair no chão. Você, por exemplo, tem problema de pressão, não tomar o seu remédio. Vamos botar que você sofre de glaucoma, que é problema de pressão nos olhos. Se você não toma o seu remédio, você vai ficar com o olho torto. Entendeu? Então, tudo na vida são leis, igual a minha ex-mulher. Minha ex-mulher é uma pessoa ciumenta. Ela me visse conversar demais com a mulher, ela ficava me olhando assim, com a cara igual um elefante, então eu tinha que já parar por ali com a conversa. Então, normalmente, quando eu conversava com outra mulher, era muito rápido, que eu sei que as leis da minha ex-mulher eram o seguinte: conversa pouco, porque senão em casa a gente conversa. Entendeu, irmão? Então, tudo na vida são regidos por leis. E quem vive sem lei, a Bíblia diz em Provérbios o quê? Que assim como uma cidade derrubada sem muros, assim é para aquele que não tem lei. Não é isso? Ou seja, para aquele que não contém o seu espírito. Os pais, por exemplo, têm leis dentro de casa. O filho tem hora para acordar, para comer. Eu sou seu filho tomando café meio-dia. Meio-dia ele já devia ter almoçado e já indo para a escola. Não é verdade? Então, por isso que nas empresas também tem o quê? O cartão de ponto. Entendeu? Porque senão vira bagunça. Então, irmão, o mundo sem lei é um mundo de pessoas que não sabem se conter. Não é verdade? E por isso Deus criou as leis. Aí você pega a expressão Torá. Torá quer dizer lei. São 5 primeiros livros de Moisés, não é verdade? Lá em Êxodo 20 você vê lá a lei. Né? 10 mandamentos. Mas na verdade tinha 613 que eram resumidos em mandamentos sociais. Na verdade, que mandamento social?
o camarada blasfemou, leva ele para fora de Israel e mata ele apedrejado. A mulher adulterou, vai ter que ser oferecido um novilho no lugar dela, porque senão ela vai morrer. Entendeu? Então, tudo corrigido por lei. Só que vem cá, que lei é essa que Nicodemos está falando aqui? Qual era a lei? Era a lei brasileira? Não, ele era judeu, então era a lei Torá. Né? Isso era o Levítico também, não é verdade? Então o que acontece? Onde estava Jesus a princípio? Jesus Cristo ele estava na Judéia, irmão. Jesus Cristo estava sendo perseguido para a morte. Jesus Cristo, esses bichinhos são uma bênção, né? Jesus Cristo, ele estava pela Galiléia, aí os discípulos, sabendo que era a festa dos tabernáculos, ele fala, Jesus, você não quer ir com a gente não, já que o senhor quer ser famoso? Então o senhor vem com a gente, Jesus, não é chegada a minha hora. Então o que acontece? Os discípulos sobem e Jesus vem depois. Aí, irmão, eu tiro uma lição para nossas vidas. Jesus não age no tempo da gente. Às vezes a gente fala, Senhor, é agora que o senhor tem que agir. É agora que tem que agir. Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Se você ler, por exemplo, Isaías 65, verso 24, diz a Bíblia que e há de ser que antes que vocês orem eu já respondi. O que é isso? Deus tem um plano dele. Deus tem as leis dele. Então quando chegar a hora de Deus, às vezes você fala, mas já? Entendeu? Deus pode agir até antes do que você espera, ou depois do que você espera. Mas ele tem as suas leis. Então o que acontece? Jesus estava na Judéia. Ele vai até lá. Vem cá, onde ele estava? Ele estava também no templo de Herodes. Leia isso no verso 14. Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus, ele aparece assim como uma grande estrela no meio de todo mundo. Pensa bem, um camarada querendo matar você e fala, cadê ele? Aí fala, não está aqui não. Daqui a pouco você aparece como uma grande estrela, um grande ator, não é verdade? Então, irmão, Jesus aparece onde você menos espera. E se tratando do templo, ele aparece na igreja. O lugar de ver Jesus é no templo. No Salmo 77, verso 13, diz assim, Senhor, o teu caminho está no santuário. Entendeu? Então, irmão, é na igreja que Deus vai se manifestar. Esteja sempre nas reuniões, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, mas é aqui que ele vai manifestar a sua palavra. Então, olha só. Qual era a ocasião? Festa dos tabernáculos, verso 10. E o clima era tensão de morte e murmuração. Alguém falava assim, rapaz, aquele tal de Jesus, porque Jesus não era o que ele é para nós hoje, Salvador. Aquele tal de Jesus tem uma palavra, hein? Rapaz, um prega melhor que Nicodemos. Alguém falava assim, nada, rapaz, aquele camarada engana o povo. Rapaz, da última vez ele meteu o chicote no pessoal lá do templo. Rapaz, sei lá, a religião da gente não gosta muito de Jesus, não. Então, era uma ocasião de divisão, irmão. Uns falavam bem, outros falavam mal de Jesus. E é hoje no nosso meio, irmão. Pessoas que falam, por que Deus não me dá uma benção? Por que Deus não me tira daqui? Irmão, se você quer ajudar Deus, entre aspas, procura andar obediente. Procura lutar contra a sua natureza, essa lei do pecado maldita, e você vai ver que você vai vencer em nome de Jesus. Aí o que acontece? O clima era de tensão de morte. Então olha só. Jesus Cristo, o que o povo dizia? O povo dizia, irmão, que Jesus estava endemoniado, no versículo 20. Olha só, você lê o versículo 20 e diz assim, olha. A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem é que procura te matar? Jesus Cristo sabia qual era a intenção deles. Porque Jesus, irmão, ele não veio para fazer o que a religião espera. Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai. Porque os fariseus no passado, eles tinham um conjunto de leis. E tinha lei no meio dos sacerdotes, irmão, que era absurdo. Por exemplo, era pecado se você comesse sem lavar as mãos. E Jesus, os discípulos de Jesus comiam às vezes sem lavar as mãos. Era pecado para eles não jejuar. E Jesus falou, vem cá, eu estou aqui no meio de vocês, para que vai jejuar? Quem jejua é quem está triste, depois que eu for embora, eles podem jejuar. Jesus dava cada porretada neles, irmão. Então Jesus, irmão, ele veio mostrar o que é a verdadeira lei do Senhor. E depois que eu acabar de falar tudo isso aqui, vocês vão falar, é só isso a lei do Senhor? Vocês vão saber o que Deus tem para você hoje. Então, em primeiro lugar, eles diziam, você é endemoniado. Em segundo lugar, você não é o Cristo.
versículo 25 ao 27 diz o quê? Então alguns de Jerusalém diziam, não é este o que vocês procuram matar? Ele aí está falando abertamente e nada dizem. Porventura sabe verdadeiramente os príncipes de que fato este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ele está falando, você não é o Cristo, não. Você é um Jesus qualquer. Você é uma pessoa comum. Você é filho de um carpinteiro. A Bíblia diz, pelo menos o que a lei diz, é que ninguém vai saber de onde veio o Messias. Irmãos, eles não entendiam nada da lei. Se eles lessem a lei, que a lei também fala dos profetas, você pega em Miqueias 5, verso 2, diz que Jesus viria de Belém da Judéia. E eles estavam tão errados, diziam que Jesus vinha da Galileia. A Galileia era um lugar, irmão, cheio de samaritanos, cheio de pessoas que faziam obra de macumbaria. Ele dizia, esse camarada aí é um mestiço. Ele não tem como ser o Messias. Não é isso que dizia a lei deles, ele sabia-se por cima. Então, irmão, quem identificar Jesus, identifica nas Escrituras. Um dia eu conversei com um certo cidadão aí, que é de uma religião, que eu não vou falar o nome, ele diz assim, Jesus aparecia de vez em quando como um mendigo, pedindo comida na porta dos outros. Eu também já ouvi isso. Isso é mentira, irmão. Jesus nunca aparecia como um mendigo. Na verdade, ele estaria entre os pequenininhos dele, que às vezes pediria pão, às vezes quando você visita um presídio, você dá uma boa palavra. Então Jesus, ele está em vocês, aqui. Quando eu estiver diante de Jesus, ele vai falar o quê? Olha, eu estive preso e você veio me visitar. Na verdade, ele está em todos vocês aqui. Entendeu? Que vocês são testemunhas de Cristo. Então, irmão, muitas pessoas não conhecendo Jesus, ele fala que você não tem Jesus, que você não tem um paletó, não tem uma gravata, não tem dinheiro, não tem nome em uma grande igreja, mas você tem Jesus por causa do amor ao próximo. Não é verdade? Que você luta para servi-lo. Terceira coisa que ele dizia de Jesus. Primeiro, que Jesus estava endemoniado. Segundo, que Jesus não era o Cristo, porque ele vinha da Galiléia. Se você pega Isaías 9, versículo 1 e 2, diz assim, que na região da Galiléia brilhou uma grande luz. Aí você pega São Mateus 4,15, você vê que Jesus aparece pregando o arrependimento. Ele é aquela grande luz ali, fazendo milagre, curando enfermos, expulsando demônio. E o povo dizia, você não pode ser o Messias. Esse é o mundo religioso, irmão. Eles criam Jesus do jeito deles. Um Jesus que é escravo deles, né, que fala assim, eu determino, Jesus, ó, acabou essa prova. Acabou. Acabou. Acabou, hein, Jesus? Acabou. Jesus fala, vai continuar na prova. Tem uns que falam assim, Jesus, eu determino que hoje eu saio desse carrinho de picolé. Amanhã ele está no carrinho de picolé vendendo. Entendeu? Então, irmão, hoje em dia o evangelho ensina a determinar o que Deus não quer determinar. Quer submeter Deus à vontade egoísta dele. Não é por aí não, irmão. Se você é servo, a expressão servo no original é doulos, e quer dizer escravo. Quem é escravo? Ele manda no Senhor? Não, irmão. Ele nem recebe salário. Essa é uma ilustração para você entender o seguinte, que Deus manda e você obedece. Bom, eu gostaria de colocar todas as minhas mensagens com o slide parado, mas Deus fala, eu quero que você coloque o estudo também na tela. Entendeu? Eu quero que você coloque, gaste tempo na minha obra. Entendeu, irmão? Então, porque a pessoa que não se ocupa com Deus, irmão, ele se ocupa com a natureza dele. Se a natureza dele é adúltera, ele fala, como é que eu vou fazer para conquistar aquela mulher? Não sei, quer ver? Eu vou fazer um Facebook e vou tentar achar o dela e entrar no dela. O camarada, rapaz, como é que eu faço para dar um chute mais forte? Vou começar a chutar a árvore. Como é que eu faço, irmão? A nossa natureza, se você não se ocupa com Deus, ela se ocupa com as leis dela, que é a lei do pecado. Então, irmão, vamos nos ocupar com Deus para que a gente não faça como esses judeus fizeram aqui. Olha só. Outra coisa que eles falavam sobre o Cristo. O Cristo será superior a esse. Eles criaram um Cristo, irmão. Vem o versículo 31, diz assim. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier,
fará ainda mais sinais do que este tem feito. O que eles querem dizer? Esse aí é um profeta. Esse camarada cura, expulsa demônio, tem uma doutrina poderosa. Mas para mim ele é igual a Moisés. Para mim ele é igual a Jeremias, ele é igual a Isaías. Irmão, a Bíblia Sagrada diz em São João 3, versículo de número 3. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Se você pega Lucas 2, você vai ver que Simeão e Ana, quando vê Jesus bebê, ele fala assim, Senhor, despede o teu servo porque eu já vi a salvação. Entendeu? Por que tem crente, irmão, brigando com crente? Porque ele só tem a visão religiosa. Você é da igreja, Jesus na frente, nós atrás, e eu sou da igreja, sei lá, o amor do Pai. Então a minha igreja aí bota uma igreja de frente com a outra. E aqui faz a campanha da prosperidade, ali faz a campanha, não sei, dos 7 profetas de fogo. E fica aquela briga. Aí um coloca um cartaz, aqui vai ter um profeta que revela até CPF. Na outra vai ter, não sei, as 7 varoas de fogo. Aí o camarada já tá ali procurando uma esposa e já procura uma delas para casar. Irmão, hoje em dia está uma guerra religiosa. Briga. Igreja que fala assim, ó, eu vou estar 24 horas, olha só, parece que Deus vai ouvir isso aí. E santificando em prol dos meus patrocinadores. E eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória. As pessoas recebem por causa da fé, não é por causa do jejum dele não. Porque Jesus Cristo, quando fala em Mateus 6, falando sobre o jejum que Deus se agrada, você faz jejum e ninguém sabe. Porque se eu disser que eu estou jejuando, você fala, o pastor César é um grande homem de Deus, não é verdade? Pô, pai, 24 horas sem comer, esse jejum Deus não se agrada. Esse é o jejum dos fariseus. O jejum que Deus se agrada é aquele que ninguém está sabendo, você está lavando suas panelas, está varrendo aqui, conversa normal com todo mundo e está em jejum, irmão. Esse é o jejum que agrada a Deus. Então, olha só. Quarta coisa que eles falavam de Jesus. Esse é um grande profeta. E outros diziam, esse é o Cristo. O povo já estava começando a crer em Jesus, irmão. Você vê que a presença de Deus, quando você está na sua vida com Deus, irmão, orando, buscando a Deus, Deus começa a te tocar. Eu vi um filme uma vez, um filme cristão, que a moça muçulmana começou a ouvir uma narrativa de Paulo. E começou, irmão, o Espírito de Deus tocar nela. Ela começou a ouvir a Epístola aos Coríntios. E daqui a pouco começou a crer em Jesus e se converteu. Entendeu? Então, eu ouvi um caso, irmão, de um maconheiro, que o pastor foi evangelizar, e ele falou o seguinte, para que você está aqui, rapaz? Você sabe que todo folheto que você me dá, eu fumo maconha? E você vai me dar uma Bíblia? Eu falei, vou dar. Eu falei, pois eu vou fumar a Bíblia todinha. Para cada uma folha dessa eu vou fumar um baseado. E o pastor falou, pode fumar. Só que é o seguinte, para cada livro, para cada página que você fumar, eu desafio você a ler. Falou, então tá, eu vou ler, tá esse trato, mas vou fumar a Bíblia toda. Resultado, irmão, ele fumou o Gênesis todo, mas cada uma folha que ele fumava, ele lia atrás, frente e verso. Ele fumou Gênesis, fumou Êxodo, Levítico, e foi fumando, irmão. Não deu a metade da Bíblia, aquele homem se converteu. Entendeu? Então, irmão, o que eu quero dizer para você, quando você se aproxima da Bíblia, se aproxima da oração, se aproxima da consagração, quando você evita de falar palavrão, quando a sua vida começa a andar no caminho de Deus, você começa a ter experiências com Deus, irmão. Experiências fortes. Você sente Deus falar com você. Você sente que Deus começa a te dar autoridade sobre a sua enfermidade. Você começa a ver que Deus te dá condição, rapaz. Às vezes a pessoa gritou com você, te ofendeu igual eu. Minha natureza, irmão, é uma das mais explosivas do mundo, irmão. Gritar comigo, na minha natureza, eu sem Deus, é criar problema, é querer brigar lá no meio da rua. E eu já passei por situação da pessoa gritar comigo e eu sair quieto. Sou eu? Sou nada, irmão. Eu sou uma pessoa comum como vocês. Só que Deus me deu condição, porque é Ele que nos dá a condição. Não é verdade? Então, olha só, qual era a outra coisa que eles falavam sobre Jesus?
falavam que ele era um profeta e o Cristo, começaram a entrar na inspiração do Espírito Santo. Depois, disseram que ele não era o Cristo, porque era Galileu. Versículos 41 a 52. E aí você vê aqui, os fariseus falando, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo não vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia e de onde era Davi? O que é que eu quero resumir aqui para vocês, irmão? Eles liam o Salmo 132, versículo 11, que Deus dizia assim, Davi, se você for obediente a mim, nunca vai faltar rei no trono. Seu filho, seu neto, seus bisnetos vão ser sempre monarcas em Israel. Então ele dizia o seguinte, para esse homem aí que é Jesus, seu Cristo, ele tinha que vir de Davi. Só que eles, irmão, só analisando um pouco agora a teologia, mas também é bíblico, né? Mateus, quando escreve sobre Jesus, ele disse que de Davi até Jesus passam 28 gerações. Então faltava eles olhar que na genealogia de Davi, de Jesus, tinha Ruth, que era a bisavó de Davi, irmão. Então o que acontece? O mundo hoje, irmão, por não ler a Bíblia, diz que Jesus é a mesma coisa que Maomé. Diz que Jesus é a mesma coisa que Allan Kardec. Diz que Jesus é como qualquer outro líder religioso. Mas nós temos que crer que Jesus é o salvador da nossa vida. Nós temos que parar, irmão, de entrar num sincretismo religioso. Se você conversar com pessoas de outra religião, ele vai falar assim, não, Jesus ele era um grande representante do cristianismo. Ele saiu do judaísmo, mas Jesus é mais um líder religioso, como Buda foi, como Moisés foi, como Maomé foi. Então, irmão, tentam colocar isso na nossa cabeça. Isso é um espírito demoníaco. Jesus é o salvador do mundo. Ele é quem salva. A Bíblia é o nosso manual de instrução e é também a nossa estrela guia. Mas tem pessoas, irmão, que preferem se guiar por outras religiões também. Pega, por exemplo, o livro de Mórmon e vai ler. Pega o Evangelho de Allan Kardec e tantas outras coisas. Irmão, em nome de Jesus. A Bíblia fala o quê? Que a palavra do Senhor é pura. Como fala a palavra, a Bíblia. Então não tem outra. Entendeu? Agora não tem muitas palavras, sim, mas dentro da Bíblia. E o que tiver fora, irmão, é anátema. É coisa do diabo. Não vamos fazer como Helena Petrovna Blavatsky, que foi uma mulher que teve a coragem de blasfemar. Ela lia tudo sobre religião. E ela chegou à conclusão seguinte, que alguns textos da Bíblia não são inspirados por Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia contra a palavra de Deus. É uma blasfêmia. Um homem chamado Wolfgang Capito, que foi um dos grandes eruditos do cristianismo, irmão, ele disse o seguinte, deixem a Bíblia e a lei de Cristo ser a autoridade suprema dentro da teologia. O que ele estava falando? Que existia, irmão, muita coisa do homem. Eu expliquei para vocês que dogma é diferente de doutrina. O que é dogma? É uma imposição da igreja. Por exemplo, a igreja falar com o senhor é pecado se o senhor comer carne de porco. Mas é pela autoridade da igreja que a gente está dizendo isso. Se não está na Bíblia, é imposição de homem. Então já virou religião, você tem que sair disso, irmão. Então tem muita igreja aí, irmão, que vive em imposição. Tem pessoa que já botou na cabeça, o Espírito Santo para estar na igreja, a gente tem que estar dando glória e falando em língua estranha, e chutando a canela do irmão, e rodopiando igual pombagira, e aí sim, irmão, aí é fogo. Fogo na roupa, né, irmão? Vai ver a instrução da pessoa que está dirigindo aquele trabalho. Não tem instrução, irmão. Não tem. É igual Lutero. Quando ele estava lá em Wittenberg, o arcebispo que veio conversar com ele diz assim, Lutero, você vai se jogar aos pés do cardeal e você vai pedir perdão pelo que você escreveu. Ele colocou 95 teses de erro da Igreja Católica, porque antigamente para acessar você tinha que pagar a indulgência, que era um documento, você levava, por exemplo, R$10. Eles botavam lá na caixinha da igreja, te davam um documento e dizia, por exemplo, que um primo seu que morreu estava no purgatório e depois que você pagou, ele foi para o céu. Você entendeu, irmão?
Malandragem. Eles vendiam, por exemplo, leite dos peitos de Maria. Se Maria já tinha morrido há séculos. Vendia, por exemplo, prego da cruz de Cristo. Ué. Dos 12 apóstolos da Bíblia, 18 morreu na Espanha. Como que isso... A religião, irmão, matava 40 mil pessoas por ano. Quem já ouviu falar na donzela de ferro aqui? Era coisa terrível, irmão. Se eles olhassem para você e falavam assim, você blasfemou. Então nós vamos derramar chumbo quente no seu ouvido. Matava você, irmão. Eles faziam coisas horríveis em nome da religião. O padre Torquemada, ele matou 100 mil pessoas na França, queimados na fogueira de São Bartolomeu. Entendeu? Então, irmão, perseguiram os valdenses, que eram pessoas que moravam em volta do Vaticano. E eu me lembro até hoje que um papa emitiu uma bula. Bula era um documento oficial do Vaticano. Que dizia o seguinte, aquele que matar um valdense, a igreja perdoa o pecado dele e ainda dá de presente aquilo que você... Por exemplo, você matou uma família de valdense. Aí essa chácara aqui era dele. A igreja dá para você. Entendeu? Irmãos, eu vou te contar a verdade. Em nome da religião já mataram muita gente. E muita gente, em nome da religião, comete atos de violência. Você vê esses grupos muçulmanos aí, moças cristãs sendo vendidas como escrava do sexo, entendeu? Se você for ver vídeos na internet, irmão, você vê pessoas com marca de facão usada na cabeça. Eles perseguem os cristãos. Na Índia, eles dão até a cesta básica, eles te dão passagem de graça para você deixar de ser cristão e ser da religião deles. Ah, irmão, uma perseguição terrível contra o cristianismo nos últimos dias. E Jesus Cristo falou que nós seríamos reprovados por esse sistema. Então, olha só. A situação, irmão, ficou dividida. Os fariseus diziam, ele não é de Deus, ele está endemoniado. E o povo disse, ele é um profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. E qual dessas religiões, qual dessas opiniões nós temos seguido, irmão? Deus está falando aqui que tem dúvida. Nós temos que tirar a dúvida, irmão. A dúvida procede do diabo. Nós temos que repreender esse demônio em nome de Jesus. É Jesus a nossa luz, é Jesus o nosso Salvador e é Ele que nos leva para o céu. Agora vamos ver a opinião de Jesus. Jesus diz, a lei é inspirada por Deus. Quem ouviu o que eu falei aqui? O que quer dizer a palavra inspirado? Hálito. Quando você está inspirado para falar uma coisa, às vezes alguém fala, rapaz, você está inspirado, hein? Então foi Deus, ó, em você, que deu uma ideia. Você fez um hino, você cantou um louvor, você sentiu de vir aqui na frente, ó, senti de falar isso, aquilo, né? Serviu para alguém, então é inspirado. Olha o que Jesus diz, versículos 16 a 18. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. É igual que você prega, que você canta, não vem de você, vem de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aí ele já está apelando para o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus? Então você vai saber se o que eu falo é meu ou se é de Deus, né? Agora já tem crente aí, irmão, que para Deus estar falando, o camarada tem que estar assim. Ai, o que Deus me mostra. O que Deus está falando. Ai, muito fogo, muito fogo. Nossa, esse homem está cheio da graça. E às vezes é carne pura, irmão. Então, às vezes alguém, irmão, está brincando, mas soltou uma palavra que vem de Deus. Falei, irmão, vamos converter. Então, irmão, vamos aprender a ouvir Deus. Irmão, tem muita gente aqui que não tem discernimento de Deus. Segunda coisa, Jesus ele fala da lei mosaica, verso 19. Diz assim, eu não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? O que diz a Bíblia? Não matarás. Entendeu? Porque na lei de Moisés, as leis que caíam na pena de morte era para homossexualismo, né? Era, por exemplo, casos de adultério e muitas coisas, irmão. E Jesus falou assim, vem cá, onde que eu caio na pena de morte de vocês? Para vocês quererem me matar.
Não é verdade? Então Jesus ele mostra que a lei é igual um espelho, é basicamente isso. Cadê meu erro? Eu estou aqui na lei, me mostra o meu erro. Entendeu? Então Jesus ele usa da lei também para poder falar do erro deles e dizer que ele não tem culpa nenhuma. Se você ler a Bíblia Sagrada, em Deuteronômio 33, o versículo de número 4, você vai ver que o povo de Israel, os ancestrais deles, disseram que iriam guardar a lei, irmão. Vamos ver se ia mesmo. 33, versículo 4, não vou ler todos os versículos, né? Os irmãos de repente tiveram um dia cansativo. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. Você entendeu o que ele está falando aqui? A lei era uma herança, irmão, para o povo de Israel. Igual, por exemplo, hoje a Igreja Universal comete um pecado contra a palavra de Deus. Que não pode, irmão, fazer um templo igual que Salomão fez aqui no Brasil. Porque é pecado. Tinha que fazer só em Israel. Era propriedade de Israel. Porque a lei, por exemplo, o Tanakh, o Antigo Testamento, era uma herança para o povo de Israel. Se você quisesse servir a Deus, tinha que ser em Israel. Se você quisesse dizimar, era em Israel. Queimar incenso em Israel. Entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas fazem um templo de Salomão em cada lugar do mundo e é pecado. Isso é errado. Igual para nós, irmão. É errado pessoa que está no tráfico, está na prostituição, dizimar dentro de igreja e entregar oferta. A pessoa tem que ser um cristão. Porque senão Deus não abençoa as finanças dele. A igreja até, de repente, recebe sem saber, por exemplo, o camarada roubou ali 6 mil. Aí o camarada sentiu dar 500 reais para a igreja. Se a igreja não souber, tudo bem, mas é errado. Porque a igreja deve se manter com a ajuda da própria igreja. E tem pessoas que acham, não, eu estou ajudando a igreja e não tem problema nenhum. Tem problema sim. Isso é erro. Vamos ver uma outra coisa que Jesus fala sobre a lei. Ele falou que a lei é inspirada por Deus. Segundo, a lei é uma herança mosaica. Outra coisa, a lei é amor ao próximo. Versículos 22 ao 24. Olha só o que ele fala. Por isso Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse Moisés, mas dos pais, ou seja, dos patriarcas, né? No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe circuncisão, que é a operação da fimose, né? Se o homem pode cortar a pele do pênis no sábado, você acha que o homem não pode ser curado? Claro que pode. Então Jesus está falando o seguinte, a lei, irmão, é amor ao próximo. A lei de Deus é você respeitar o próximo. Às vezes ele não está muito afim de conversa. Você respeita ele, ora por ele, entende o erro dele. O que diz Mateus 7,12? A Bíblia diz o quê? A Bíblia fala o seguinte. Tudo que vós fizerdes aos homens, eles vos farão a vós. Essa é a lei e os profetas. Então a lei é o amor. Paulo ele escreve no capítulo 6, versículo 2 de aos Gálatas, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros, ou seja, perdoa. O camarada te falou uma coisa que te entristeceu, amém, de repente ele não estava no espírito, de repente ele entrou um pouquinho na carne, mas eu tenho certeza que Deus vai bradar com vitória. Não deixar, irmão, a inimizade entrar. Paulo torna a escrever em Romanos 13, versículo 8, ele diz assim, porque o final da lei é o amor. Ele diz assim, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então devemos, irmão, entender o seguinte, tem pessoas, irmão, que não estão no seu nível espiritual. Às vezes você é uma pessoa paciente, você sabe entender, você sabe perdoar. Então, nós que somos fortes, nós temos que suportar a fraqueza dos fracos. Agora tem crente, irmão, está 17 anos na igreja. Alguém fala assim, fala uma palavra mal falada, ele fala, tá vendo? Diz que é crente. Vagabundo. Eu vou mandar ele tomar vergonha na cara dele no meio de todo mundo, você vai ver. Crente velho, irmão. Cascudo. Não aprende a perdoar, só anda brigando, só anda ofendendo. E quando ora, Jesus, mete a espada. Corta, Jesus, a cabeça, porque o resto deixa Satanás levar. Irmão, é crente endemoniado. Então, irmão, se você está tanto tempo aqui, nós não aprendeu a perdoar, fala, Senhor, me ensina a guardar a tua lei. Me ensina a ser amoroso. Me ensina a ouvir mais e falar menos. Não é? Outra coisa, a lei revela a origem e a missão de Jesus. Versículo 28 a 29. Diz assim, clamava, pois, Jesus no templo,
ensinando e dizendo, vós conheceis-me, ou seja, vocês me conhecem, e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, que é Deus, né? Porém, eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Ou seja, eu vim do meu Pai. A lei mostra da onde eu vim, que é do Pai, e o que eu tinha que fazer aqui. Você lê em Deuteronômio 18, versículo 15, Moisés fala assim para Israel, ó gente, vai aparecer um profeta igual a mim. Vocês têm que ouvir o que ele tem para falar, tá bom? Ele vai fazer prodígios como eu faço, ele vai ser uma pessoa poderosa. Então, vai aparecer um segundo Moisés, e esse era Jesus. E o povo, irmão, que não entende a lei ou a palavra de Deus, queria matar Jesus. É igual nós, irmão, quando ele está cego pelo ódio, a gente persegue até o irmãozinho Cristo. Ele está orando, aquilo irrita a gente. Se ele canta assim, queima ele, Jesus. Ó, é piada. É piada. Queimar quem, rapaz? Queimar quem? Entendeu? Qualquer coisa é motivo de se irritar. Isso é demônio, irmão, dentro da nossa vida. A gente tem que falar assim, em nome de Jesus, sai. Porque o final da lei é o amor. Porque se eu não amo, não posso ser filho de Deus. Nós vemos também que a lei, dita por Jesus em quarto lugar, revela a plenitude, ela revela a plenitude luminosa de Cristo. Versículo 24 diz assim, uma coisa interessante. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E a Bíblia também fala aqui, olha, no versículo de número 26. Ele aí está falando abertamente, versículo 26. Jesus Cristo está falando o seguinte, olha, aonde eu estou, vocês não podem chegar. O que ele quer dizer? Vocês estão em trevas, e eu sou a luz, e vocês não podem chegar onde eu estou. Por quê? Porque vocês estão em trevas, estão cegados pelo diabo. Por que, irmão, que nós somos cegados muitas vezes pelo diabo? Porque não cremos, né? É isso que Paulo fala em 2 aos Coríntios 4, verso 4. Que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não manifeste a luz de Cristo, que é o Evangelho. Então, irmão, pessoa que está cegada pelo diabo, ele pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, ter mulher, gerar filhos. Ele vive uma vida terrena. Entendeu? Quando chega um irmãozinho de uma casa de recuperação pedindo ajuda, ele fala, vai trabalhar direito, rapaz, vai virar massa, vai rebocar, vai pro inferno. É assim que muitos falam, irmão. Deixa eu beber minha cachaça, eu estou ouvindo aqui meu som, às vezes está sentado com uma mulher que nem a esposa dele, não é isso? Estão cegos, irmão, espiritualmente. Agora, se ele tem o Espírito de Deus, ele fala, não, meu irmão, daí, vou te ajudar, entendeu? Então as pessoas, irmão, que não têm o Espírito de Deus, ele não pode ver as palavras de Deus. O que é que diz o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Luz, então a Bíblia, irmão, é a única que tem os 4 pilares do conhecimento. Aqui na Bíblia você vai ver conhecimento rugar, que é o quê? Experiência. Você lê o livro de Provérbios, é experiência pura. Se você segue a Bíblia conforme está na palavra de Deus, diz, por exemplo, Gandhi uma vez ele disse o seguinte, se ele pautasse, falou o seguinte, se o mundo todo pautasse a sua vida com base no Sermão do Monte, nós acharíamos resposta para tudo no mundo, para todos os problemas. Então por que o homem entra em guerra? Por que o homem briga? Porque o homem não obedece à lei de Deus. E por isso anda em trevas. Então, olha para os Estados Unidos, só consegue ver ele como um país imperialista. Não consegue ver ele como um país que também ajuda muita gente. Às vezes tem muitos imigrantes dos Estados Unidos recebem eles. Lá no World Trade Center, aqueles que destruíram lá o World Trade Center, eram pessoas que eram imigrantes que estavam ali nos Estados Unidos. Eles receberam, entendeu? Sem saber que eles iriam destruir 2 prédios e matar tanta gente. Então, irmãos, você quando não tem o Espírito de Deus, tudo na sua vida é uma desgraça. Você vê uma moça andando com as pernas de fora, quando você não cobiça ela, você fica botando defeito. Ela é casada, deve estar botando chifre no marido. Ah, aquilo é uma praga, não sei por que não morre. Mas você não consegue olhar uma missionária que vai se converter e vai ser uma bênção para a nossa nação. Olha para um rapaz drogado, olha só que praga, por que não morre, né, rapaz? Tem uma overdose,
ficar enchendo o saco do pessoal dentro do ônibus, não é isso que muita gente fala? Mas não consegue ver um pastor restaurado, não é verdade? Então, irmão, a maioria dos pastores hoje, muitos deles foram traficantes homossexuais, entendeu? Quando a pessoa tem um olhar cheio de trevas, ele fala, tá vendo aí? Aprontou tanto, agora vem para a igreja. Por quê? Porque estava com medo de morrer lá no mundo. Não consegue ver que ele foi até o fundo do poço, igual você, né, irmão? No fundo do poço. Chegou a comer igual periquito, pelo pé. Diabo te ofendendo, te humilhando. Entendeu, irmão? Então, o que eu quero dizer? O mundo não entende o que a lei de Deus diz. Entendeu? Por isso que eles estão aí, nessa situação. A lei também revela a fonte de vida, que é Jesus Cristo. Ele se põe de pé. No verso 37 ao 38 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Rapaz, que coisa forte que Jesus falou aqui. Ele estava citando, por exemplo, Isaías 12:3, nós iríamos beber com a alegria das fontes das águas da salvação, não é verdade? Agora, irmão, o que Jesus estava fazendo aqui? Era a festa dos tabernáculos. Eu falei com vocês que tabernáculo é tenda, não é isso? Quer dizer, Deus veio morar conosco. Então, entenda bem. O que Jesus estava fazendo ali? Estava coabitando com eles. É igual nós, irmão. Aqui é uma reunião, Jesus está aqui. Às vezes a gente só consegue pensar em comer mais, em dormir, em fazer tanta besteira. Jesus está aqui, irmão, conosco. Aleluia. Não vamos fazer igual aqueles judeus, irmão, que não entendiam nada da lei do Senhor. Mas vem cá, o texto que eu estou falando aqui falava do quê? Falava de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, irmão, aqui já não era mais o Nácer. Nácer é a palavra hebraica que quer dizer, ele era a personificação da verdade. Ele representaria Moisés. Você se lembra que Moisés tinha ele tinha 70 juízes que andavam com ele? Aquilo ali seria o Sinédrio. Nicodemos, quando ele vai conversar com Jesus no capítulo 3, no capítulo 3 de São João, você vai ver que ele ali era o chefe do Sinédrio. Mas agora ele já não manda mais no Sinédrio. Quem manda no Sinédrio é um homem chamado Caifás. E ele é assessorado por Anás, que era, na época, né, era o sogro dele. Então o que acontece? Esse homem não conhecia Jesus. Não tinha a visão que Nicodemos tinha. Então esse homem tinha ódio de Jesus. E eu penso que é ele. Olha só. O verso 48 diz assim. Não, o verso 47 diz assim. Eles tinham mandado prender Jesus. Mandou os soldados romanos prender. Ó, prende esse homem. Esse homem é um herege. Esse homem é um pecador. Esse homem está transgredindo a nossa lei. E os soldados falam assim, rapaz, ninguém nunca falou como ele. O soldado estava falando nas entrelinhas o seguinte, a gente ouve vocês pregar todo dia. E ouve a mesma ladainha, não tem um som no que você fala. Tudo que você fala não faz significado. Já ouvimos sábios de Roma, da Grécia, falar, e ninguém fala igual Jesus. Não é verdade? Então o que acontece? Ele fala o seguinte, cheio de demônio. Responderam os servidores, olha só, verso 47, agora são os fariseus que vão dizer. Responderam-lhes, pois os fariseus, também vós fostes enganados? Eles falaram assim, creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Ele estava falando o seguinte, alguém da realeza, dos príncipes, dos de sangue azul, acreditou nesse homem? Claro, irmão, como é que gente cheia de demônio vai acreditar em Deus? Eles viam os milagres de Jesus e diziam, isso é Beelzebul que está agindo. Olha só as coisas que esse homem fala. Esse homem é doido. Então eles, irmão, nós vemos aí, não uma briga religiosa, nós vemos uma briga de reinos. Nós vemos que quando você prega o evangelho e alguém fica irritado, demônio, irmão. Ele não consegue entender o que você entende. Você está fazendo aqui, rapaz, você é peixeiro, você tem dinheiro, você podia estar ganhando muito bem. O que você está fazendo aqui? Não é verdade? Então, irmão, quem não entende da lei de Deus vai te perseguir, vai querer te destruir, não vai ouvir o que você fala. E outra coisa, irmão, não espera que ele te entenda, não. Não perca o seu tempo com tanto bababá, não. Fala o que Deus te manda e dá testemunho e pronto. Então, olha só, agora entra Nicodemos. Nicodemos diz assim,
Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir ou ter conhecimento do que ele faz? O que Nicodemos estava fazendo? Defendendo Jesus, irmão. Será que nós temos defendido Jesus na nossa vida? Tem pessoa que está vendo o povo metendo pau nas igrejas, metendo pau nas casas de recuperação, metendo pau no pastor. Nós temos assim, pois é. O espírito do pois é entrou nele. Pois é, o camarada, come a carne aí, irmão. Bando de vagabundo, né? Aquele apóstolo lá, aquele missionário lá. Bando de vagabundo, safado. Crente é tudo vagabundo. E ele crente, pois é. Espírito do pois é, irmão. Então Nicodemos, ele se levanta e fala, pera aí, rapaz. A nossa lei, antes de julgar alguém, tem que ouvir o camarada. Entendeu? Ele estava fazendo citação de Deuteronômio 1,17. Entendeu? Então Nicodemos se levantou. Então nós temos, irmão, que nos pôr de pé e defender Jesus. Fala, não, meu irmão, pera aí. Do que você está falando? Pastor é vagabundo? Não. Todo pastor é vagabundo, não. Eu tenho um pastor que ele ajuda na recuperação de pessoas. É um ou outro. Não são todos não, irmão. Você tem que falar, em todo segmento da vida, tem gente que não presta. Tem na polícia, tem na política, tem na religião também, mas tem muita gente boa. Então, irmão, nós temos que, com base na palavra de Deus, defender o evangelho, porque, afinal de contas, nós fazemos parte do evangelho. Se alguém falasse, sua esposa é uma vagabunda, você é levantado, dá um soco no camarada. Então, por que o evangelho é diferente? Não é verdade? Então, olha só, irmão, para finalizar, eles responderam e disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ignorância espiritual, né? Faltava a ler Isaías 9, verso 2, irmão. Já tá finalizando já. Isaías 9, verso 2 diz que uma luz iria sair da Galileia, irmão. Eles não liam a palavra de Deus direito e não entendiam a Bíblia. Por quê, irmão? Porque não eram orientados pelo Espírito Santo. Eles eram orientados por demônios. Então, pessoas, irmão, que são orientadas por demônios, eles não conseguem entender o que a lei do Senhor diz e não conseguem entender que a palavra do Senhor é uma luz. Eles entendem a Bíblia apenas para prosperidade, para dinheiro, para isso e aquilo, e não conseguem descansar em Deus. Entendeu? Então, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que combater essas pessoas no sentido espiritual do dizer, meu irmão, você está enganado. Às vezes chega um testemunho de Jeová lá em casa e fala assim, Jesus é uma criatura de Deus. Não. Como é que a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Como é que uma criatura tem toda a plenitude da divindade? O Espírito Santo é a força ativa. Não, o Espírito Santo é administrador. Então, irmão, falta a gente ler a palavra. Então, quando alguém fala assim, o que diz a Bíblia? Você tem que ter a palavra para poder combater essas pessoas, irmão, que vão vir até você. Então, irmão, para finalizar, vamos ver agora o que alguns eruditos falaram a respeito da Bíblia. Ele diz assim, a melhor base para determinar se seu entendimento estava correto era a Bíblia, a única fonte confiável. Quem falou isso? O Wolfgang Capito, o homem que deixou de ser arcebispo de Mainz, ou seja, alguém que era considerado pela Igreja Católica, ele viu que muita coisa estava errada, ele largou aquilo tudo para lá. Ele falou, tem coisa aí que não está na Bíblia não. Então eu vou largar, igual eu, irmão, eu pertenci a uma igreja que o pastor era tão capitalista que ele falou, se vier um gay aqui, a gente precisar batizar, a gente batiza. E se ele estiver vivendo com o homem dele, a gente até casa. Que é ordem do governo. Eu falei, pastor, o que é isso, pastor? Ué, então deixa de ser pastor, então. Então, irmão, eu larguei a igreja dele lá. Eu era, como eu falei aqui, eu era superintendente da área educacional da igreja e também era da área de missões. Ninguém fazia missão naquele ministério se eu não autorizasse. O pastor passou tudo para minha mão. Larguei tudo aquilo, irmão. A gente, irmão, não pode se apegar a cargo. Nós não podemos, igual um membro da igreja anglicana, que dá até nojo daquele pastor, ele falou assim, irmãos, ora por nós, irmãos. Por quê, pastor? Rapaz, eu estou cheio de sacerdote gay na minha igreja, eu não sei o que eu faço com eles. Exclui eles, irmão. É para excluir. Irmão, o mal dos líderes de hoje em dia, os líderes religiosos, é se apegar a número. Ele quer, irmão, que passe aqui uma câmera e mostre uma multidão de gente. Mas quantos ali, irmão, são verdadeiros seguidores de Cristo? Quase nenhum, irmão.
Eles estão ali para conseguir um emprego, estão ali para conseguir o casamento, a cura, a vitória material, mas não quer Jesus. Entendeu? Vamos pensar nisso. Uma última reflexão teológica seria de um homem chamado Martin Cellarius, grande erudito. Ele diz assim: o entendimento correto é resultado da leitura frequente. Ou seja, você não pode ler a Bíblia só hoje, lê todo dia. Todo dia Deus vai te dar uma revelação diferente. Entendeu? A Bíblia é igual o pão, irmão. Tem pão de sal, tem pão doce, pão de coco, pão com banana, não é isso? Tem pão até de milho, não tem? Então a Bíblia, irmão, tem Bíblia de todo tipo. Tem a Bíblia pastoral, tem a Bíblia missionária, tem a Bíblia sagrada. Você tem que ler, tem Bíblia de estudo que te ajuda a entender a Bíblia. Então ele está falando o seguinte: o entendimento correto é o entendimento de Deus. É resultado da leitura frequente da Bíblia, comparando textos das Escrituras junto com a oração e o arrependimento. Foi Martin Cellarius que falou, um dos grandes eruditos da Bíblia. Então o que ele quer falar? Que você buscando a Deus, o arrependimento, se aproximando de Jesus, você vai ter cada vez mais um entendimento correto da Bíblia. Aí sim você vai se apaixonar pelas Escrituras. Eu vejo homens, irmão, como John Wesley, que fundou a Igreja Metodista Wesleyana, ele pregava quase 900 sermões por ano. E tem crente, irmão, você vai falar assim: vem cá, quantas vezes você pregou esse ano? Ah, umas 5. O Instituto Moody, ele diz que 5% dos cristãos do mundo tiveram experiência de poder levar alguém para Jesus. Quase ninguém teve, irmão. Está faltando, irmão, Filipe, na casa de Deus. Filipe, quando ele encontrou com Jesus, ele falou assim: peraí, Jesus, eu entendi o que o senhor falou. Pregou para Natanael e trouxe ele para a graça. E agora o que acontece, irmão, nos dias atuais? Os crentes não ganham ninguém. São pessoas murmuradoras, mentirosas, só vivem pensando no amanhã, no dinheiro. Nós temos, irmão, que pensar no que a lei de Deus fala. Amar ao próximo como a nós mesmos. Perdoar, entendeu? Ser um súdito de Cristo e todas as coisas nos serão acrescentadas. O mundo faz o contrário, irmão. Ele busca o dinheiro primeiro, a fama primeiro e tudo que é carnal primeiro, para depois buscar o reino de Deus. Ou então procura o reino de Deus por causa disso. Por isso que tem crente, irmão, aleijado dentro da igreja, recebe oração, continua aleijado. Crente procurando casamento, continua solteiro. Crente querendo prosperidade no emprego dele, continua falido. Por quê, irmão? Já pensou se você se casa com uma mulher que fala assim: ó, eu tô casando com você porque você tem uma fazenda, você tem muito dinheiro, então eu vou casar com você porque eu vou parar de trabalhar. Ok? Aí você fala: ok, caça seu rumo. Não é isso que você ia falar? Você casaria com uma mulher que dissesse isso pra você? Não, eu tô casando com você porque você tem um carrão, rapaz. É um camarada bem da banca. Não é isso? Então, irmão, muita gente só vem para a igreja atrás de bênção. Então, meus queridos, vamos nos pôr de pé e entender o seguinte: a lei de Deus diz: amarás ao teu Deus com toda a tua força. Quando falo com toda a tua força, irmão, é aquilo que faz você desapegar do pecado. Aquilo que faz você dizer o seguinte: isso Deus odeia, então eu odeio também. Entendeu? Aleluia. Deus odeia a prostituição, eu odeio a prostituição. Deus odeia a violência, eu odeio a violência. Deus odeia piada besta, eu vou parar com isso. Então é esse o amor, porque se você ama a sua esposa, pode chegar a mulher mais bonita, irmão, se reganhar para você, dizer, vamos sair, você fala: não, eu amo a minha esposa. Mas sua esposa está lá em Manaus, não tem problema, eu amo a minha esposa. É isso que fazia, irmão. Daniel, por exemplo, está na Babilônia e não comer carne de porco. Né, que na época era pecado, não tomar vinho. Ele podia se pontuar, ele estava longe do sacerdote. Mas Daniel disse: não, eu assento no meu coração a não me contaminar, porque amo a lei de Deus. Vamos recitar junto agora o Salmo 119, versículo 97. Ó Senhor, repita. Ó Senhor, como amo a tua lei. como amo a tua lei. É a minha meditação. É a minha meditação. Todo dia. Todo dia. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai.